Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 7 de Coríntios, né? Onde Paulo começa a abordar as perguntas que os líderes da igreja messiânica de Coríntios haviam feito a ele, né? Mediante provavelmente alguma carta, tá? E ele vai aí do início do capítulo 7 até pelo menos no capítulo 15, versículo 58, tá? Respondendo a essas perguntas, tá? Alguns comentaristas acreditam que ele foi até 16, chutei a câmera, que ele foi até 16, versículo 9, né? Capítulo 16, versículo 9, tá? E a primeira coisa que nós vamos discutir aqui é que muita gente acredita que, pelo que aquilo que Paulo fala, né, a respeito de é bom que o homem se mantenha longe de mulher, que ele recomenda o celibato, né? O que é o celibato? É o homem não casar, né? Aquilo que os padres fazem, tá? E muita gente acredita que Paulo tinha aí uma opinião preconceituosa e pessimista a respeito do casamento, tá? Só que quando nós vamos ler, isso é que é bacana no método, né? Quando a gente pega o método, né? E a gente aborda aí a questão histórica do que está acontecendo, né? Crítico historicista, a gente tentar imaginar por que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, como era a comunidade da época. Tudo isso é importante que a gente consiga definir, tá? Então, qual foi a circunstância que Paulo escreveu essa carta? Primeiro, a comunidade de Coríntios, ela emerge no meio de uma condição assim, de uma condição de paganismo muito grande. O paganismo era desenfreado ali naquela época, né? Então, a comunidade messiânica, ela vinha de templos pagãos, de uma vida de prostituição, de uma vida de sexo, de qualquer forma, né? Para fins litúrgicos, né? Para fins de culto mesmo, tá? Então, eles talvez tivessem uma dificuldade ali de conter esse impulso sexual, tá? Isso poderia ali fazer mal. Então Paulo precisava trazer ali algumas respostas mais claras e evidentes para aquela condição. Segundo, é que as pessoas que estavam recebendo aquela carta de Paulo ainda eram bebês no quesito espiritual, tá? A experiência que eles tinham com o Messias, a experiência que eles tinham com Jesus ainda era muito no começo ali, né? Então ele precisava propor regras que fossem muito claras, tá? Não dava para ele contar simplesmente com o discernimento espiritual da comunidade. Então ele precisou trazer respostas adequadas a essa condição. E o terceiro tópico, que seria o tópico mais importante, né, é que ele deixa claro que há um sentido de urgência ali, né? Não há muito mais tempo, né? No versículo 29 ele fala tempo de tensão como presente, no versículo 26. Então havia ali uma urgência, né? E aí, que urgência é essa? Será que Paulo estava se referindo ali de repente à vinda do Messias, né? É interessante quando nós lemos 2 Tessalonicenses, vamos ler aqui. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1, versículo 3. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Então o próprio Paulo orienta para que a gente não fique muito ansioso em relação a isso também. Então, pensando desta forma, aí a gente pode teorizar. O que é uma teoria? Teoria é algo que não tem prova. A gente propõe uma possibilidade baseado em alguns conceitos, né? De que aquilo poderia ser verdade. Então, baseado no fato de Paulo
dizer que a gente não deve ficar ansioso pela volta do Senhor Jesus, né? A gente pode acreditar que nesse contexto de Coríntios a urgência era exatamente numa tentativa aí de ter um esforço extra, né? Tomar medidas especiais para resolver o problema que poderia assolar aquela comunidade, que era o problema da imoralidade sexual. Isso está bem claro do capítulo 5 ao capítulo 7, né? Então ele traça objetivos específicos para essa situação, tá? E aí quando ele vem do versículo 3 até o versículo 9, ele diz assim, ó, eu gostaria que todos fossem como eu. E aí a maioria das pessoas vai imaginar assim, ó, Paulo gostaria que todos nós fôssemos celibatos. Paulo gostaria que todos nós não nos casássemos, né? Só que esse pensamento, gente, é um absurdo. Por que é um absurdo? Olha só, vamos fazer uma matemática simples. Se todos os cristãos do mundo hoje não fossem igual a Paulo, né? Todos os cristãos do mundo são igual a Paulo, o cristianismo vai morrer. Mas por que vai morrer? Porque não vai ter ninguém para reproduzir, gente. Não vai ter ninguém para reproduzir. Então o cristianismo vai morrer, tá? Então, o que Paulo está querendo dizer aí para a gente, né? É que a gente deve fazer como ele, né? Que se distraía nunca ou de repente pouco, né? Quanto aos impulsos sexuais. E que ele gostaria que todos nós pudéssemos controlar, ter o autocontrole, como ele tinha esse autocontrole, né? E aí nós estaríamos aptos a gastar mais tempo, né, com a obra do Senhor, sem a gente precisar dividir a atenção com o desejo sexual, sem a gente precisar dividir com as coisas do mundo, com as coisas do casamento, né? Que a gente sabe, quem é casado sabe que a gente tem as nossas atribuições, a gente precisa se dedicar a elas. O próprio Paulo deixa isso bem descrito aqui. Então, o que Paulo está dizendo para a gente é que a gente poderia gastar mais tempo com as coisas de Deus se nós fôssemos celibatos. Mas ele mesmo deixa bem claro que isso não é uma escolha simplesmente pessoal. Isso é um dom. Ele deixa bem claro que é um dom da parte de Deus, não foi dado para todas as pessoas, tá? Então ele deixa bem claro, se você é solteiro e não pode controlar se autocontrolar em relação aos seus impulsos, você deve casar. Casar é melhor do que você arder por conta dos desejos sexuais, tá? Então fica bem claro isso aí pra gente, que Paulo não queria que todo mundo se tornasse padre celibato. Paulo gostaria que todo mundo pudesse deixar de perder tempo com esses desejos que muitas pessoas não têm controle sobre eles e por isso precisam casar, mas se vocês pudessem controlar, vocês gastariam mais tempo para as coisas do Senhor. Tá? Eu acho que isso aí fica bem evidente pra gente. Além disso, parece que havia ali em Coríntios também um movimento em prol do celibato dentro do próprio casamento, ou seja, você casava, mas você não tinha relações com a sua esposa, tá? Isso parece que acontecia ali em Coríntios, tá? É uma teoria também, é uma suposição, e é uma questão ali até dos extremos mesmo, porque eles vinham de uma vida bagunçada, onde eles tinham relações sexuais de diversas formas com diversas pessoas por conta dos cultos pagãos. E aí, a partir do momento que eles aceitam Jesus, eles saem e vão para o outro extremo, né? Eles saem do extremo de bagunça e agora eles querem ir para um outro extremo onde eles não podem ter relação sexual, tá? E os extremos, eles são ruins, tá? Então Paulo começa a advertir ali os casais em relação a isso, quando ele fala, olha, vocês têm que se unir. A partir do momento em que vocês separam um tempinho para vocês orarem, vocês podem ficar sem a união sexual, mas vocês não podem transformar isso em mandamento, tá? Ele até deixa isso bem claro, né? Ele deixa isso bem claro no texto, né? Que isso é uma sugestão, né? Se isso não é um mandamento, porque isso as pessoas poderiam pegar e falar, não, é mandamento. Paulo está dizendo que a gente tem que tirar um tempo sem relação sexual para poder orar, e não necessariamente, apesar de que isso é muito bom, é um excelente conselho, mas não é o que Paulo está descrevendo como mandamento, tá? Então, ele deixa isso aí como uma sugestão, não como um mandamento, tá?
porque senão as pessoas podiam achar que tinham que ficar de abstinência sexual e isso poderia gerar uma certa confusão, tá? Além disso, a gente tem que lembrar que os judeus, eles têm aí um processo que é chamado de nidar, né? Nidar é nada mais é do que a abstinência das relações sexuais, tá? Isso aí é baseado em Levítico capítulo 15 e respeita o período menstrual da mulher, né? E uma semana depois do seu término. Então, ou seja, a mulher não tem relação sexual durante a menstruação, tá? Isso a lei deixa bem claro pra gente, não deve ter, você não deve se relacionar com sua mulher quando ela estiver no seu período menstrual. E o judeu, ele tem 7 dias após, acabou, cessou o fluxo, 7 dias, ele fica ainda sem ter relação sexual com sua mulher e depois ele volta a ter normal, tá? Então, a gente vê isso acontecer. E aí, quando eu falo que Paulo deixou como sugestão, é interessante que se você for olhar o versículo 6, 10, 12, 17, 25 e 40, vocês vão ver que assim, há uma preocupação de se estabelecer o grau de autoridade naquilo que está sendo descrito. Então, ora Paulo fala que era sugestão, ora Paulo fala que é mandamento, ora Paulo fala que é ele dando a opinião dele, né? Então, olha só, vou ler para vocês para a gente ficar mais fácil, para a gente conseguir compreender. Faço como sugestão, não como mandamento, versículo 6. Para todos os casados tem um mandamento, não da minha parte, mas do Senhor, versículo 10. Aos outros digo eu, não o Senhor, versículo 12. Esta é a regra que estabeleço em todas as congregações, versículo 17. Não tenho mandamento da parte do Senhor, mas apresento minha opinião como alguém que pela graça de Deus é digno de confiança, versículo 25. Em minha opinião, e ao dizer isso, creio ter o Espírito, versículo 10, tá? Então isso daí fica bem claro pra gente, os graus de autoridade sendo mostrados, tá? Então assim, Deus criou todas as coisas, pessoal, inclusive as nuances, as condições de autoridade. Então Paulo, quando escreveu isso, ele expressou a opinião dele humildemente e ele não sabia se aquela carta se tornaria o que ela se tornou hoje, que você hoje tem acesso na sua casa. Paulo escreveu diversas cartas, a maioria se perdeu. Essa coube ao Espírito Santo que se tornasse canônica, que se tornasse santa, que se tornasse separada e que pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Então, a gente tem que entender que Deus, a gente acha que assim, a partir do momento que eu coloco a minha opinião perdeu o valor de palavra de Deus porque é a palavra de Paulo, não é a palavra de Deus. Mas não é assim que as coisas acontecem, tá? Deus estabelece e Deus inspirou Paulo a escrever. Paulo talvez não tivesse percebido que esta carta poderia se tornar uma carta que alcançaria as nações, mas tá? E que isso fique bem claro aí que Paulo expressou a opinião dele, mas Deus o inspirou e tornou isso algo válido, canônico, tá? Bom, aí no versículo 10, né, quando ele fala do mandamento, né, vou ler aqui para vocês, ele diz assim, ó: para todos os casados tem um mandamento, não de minha parte, mas do Senhor, né? Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo a Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, ele tá se dizendo de Mateus 19, versículo 3 ao 9, Marcos 10, 1 ao 12, né? Lucas 16, 18. São versículos que Jesus fala a respeito do casamento, tá? E Paulo não trata disso aqui, mas Jesus acrescentou ali que o casamento só deveria ser separado, né, por adultério. Né? O adultério seria algo que permitiria a separação, tá? Agora, Paulo vai dar algumas orientações a respeito de separação, né? De em que situações nós teoricamente poderíamos nos separar, né? O primeiro seria adultério. Adultério, teoricamente, poderia permitir uma separação. O segundo mandamento seria de um casamento entre um crente e um casamento de um não crente. Então, por exemplo, Joãozinho é irmão da igreja,
crente em Jesus Cristo, se casou com Maria. Maria não é crente em Jesus. Então Maria quis se separar de João, ok, teoricamente ok, tá? Tem que haver uma solicitação, vamos dizer assim, do não crente pedindo separação. Isso não significa que João não lutou pela sua esposa, isso não significa que João não correu atrás e não procurou trazê-la. Mas, aparentemente, num casamento onde tem um crente e um não crente, quando esse não crente decide por separação, o outro crente está livre, inclusive pode se casar depois, tá? Infelizmente, nos dias de hoje não é o que a gente vê. A gente tem visto separações por diversos tipos de coisas acontecendo. E eu vou dizer para vocês que é possível, gente, passar por cima de muita coisa. Eu falo por experiência própria, passei por cima de muita coisa, entendeu? Tem hora que a gente tem que aprender a deixar o orgulho um pouco de lado. É melhor você estar com sua esposa. Às vezes você entra numa crise, às vezes vocês brigam por algum motivo, não estão se compreendendo por algum motivo, às vezes é um motivo de traição, às vezes é um motivo... Sabe, existem diversos motivos, tá? Falta de diálogo, às vezes não sabendo gerir o tempo entre esposa e filhos, dificuldade financeira. Tem muita coisa que derruba casamento nos dias de hoje, tá? Então, dá para passar por cima de tudo isso, tá? Eu sou testemunha, viu, disso e eu posso falar. Vou brincar aí com os termos atuais, eu tenho lugar de fala, né? Para falar. Então, meus irmãos, que vocês possam, sabe, não se prender a isso. Tem muita gente que se prende, eu vou me prender aqui que adultério é fim de casamento, vou me prender aqui que eu tô casado com um não crente, se ele quiser separar, eu vou separar. Não pense dessa forma, tá? Eu acredito que não é o que Paulo queria. Paulo estava simplesmente deixando explícito que se não tiver jeito, esses são os parâmetros para que você possa se separar, tá bom? Se separar no sentido de divórcio, tá bom? Para o judeu isso aí é uma situação extremamente complicada, tá? A gente pode entrar pela halahá em várias situações, mas vamos avançar. Que cada pessoa viva como lhe foi designado pelo Senhor, né? E que viva na circunstância em que Deus chamou, tá? Então tá deixando bem claro, se você é gentio, permaneça gentio. Se você é judeu, permaneça judeu. Você não precisa ser separado. Se você é escravo, permanece escravo. Você pode até ser liberto depois, mas permanece escravo. E se você é senhor ali, patrão, né? Você permaneça, tá? Alguém que era circuncidado ao ser chamado, né? Permaneça circuncidado, né? E não tente remover as marcas da circuncisão. O que isso significa? Em primeiro lugar, gente, um judeu ele não precisa se assimilar à cultura do gentio. A igreja erra muito em relação a isso, nós vamos discutir isso aqui um pouco mais abaixo, mas a igreja erra muito em relação a isso. A conversão é a Jesus, a conversão não é para se tornar evangélico. Fulano se converteu, virou evangélico. Não, ele se converteu a Jesus. A conversão é a Jesus, a conversão significa receber, entender quem Jesus Cristo é, entender o papel dele como sacrifício vivo, aceitar este sacrifício vivo, reconhecer que não é digno, mas que recebe por graça e que recebe essa graça. Isso é se converter. Converter dos maus caminhos, deixar os maus caminhos para trás e seguir agora atrás de Jesus. Isso é se converter. Se tornar evangélico católico, isso não é conversão, né? Então a igreja erra muito em relação a isso. Então o judeu, ele continua sendo judeu. Ele não precisa assimilar agora a cultura do gentio, tá? Na época, um pouco antes aí do que Paulo escreveu isso, né, nós temos o rei Antíoco IV, que foi o cidadão lá que foi responsável lá pelo porco que foi sacrificado a Zeus dentro do templo de Israel.
tá? Isso aí gerou lá a revolta dos Macabeus e logo em seguida a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que é citado, né, Jesus no templo nessa festa, acho que, se eu não me engano, não lembro se é João 8, 7, 8 ou 10, um desses capítulos aí fala sobre a festa das luzes, tá? Então, na época de Antíoco IV, antes de Jesus um pouquinho, foi autorizada uma cirurgia para descircuncisão, tá? Os judeus helenistas, os judeus de fala grega que estavam imersos pela cultura dos gregos, que abandonaram o seu lado judaico e entraram na cultura dos gregos, eles começaram a fazer isso. Então, vou separar aqui um texto de Antiguidades dos Judeus, né? Joséfo, se eu não estou equivocado, Joséfo, e ele diz o seguinte: Menelau e os filhos de Tuviá estavam aflitos. Então foram até Antíoco e disseram-lhe que eles queriam abandonar as leis de seu país e o modo de viver dos judeus segundo essas leis, e seguir as leis do rei de modo a viver dos gregos. Em especial, eles queriam permissão de Antíoco para construir um ginásio para si mesmo em Jerusalém. Depois que lhes concedeu a permissão, eles também ocultaram a circuncisão de suas genitais, de forma que, mesmo quando estivessem nus, ficariam parecidos com os gregos. Dessa forma, eles deixaram de seguir todos os costumes de seus pais de origem e imitaram as práticas dos gentios, tá? Então, queridos, um judeu não precisa se tornar um gentio, tá? Ele não precisa, isso não é bom para o judeu, e Paulo deixa isso claro para a gente: cada um que viva como foi chamado, tá? Então, assim, para o judeu, não assimilar a cultura gentia foi muito difícil, né? Então, assim, normalmente na época de Jesus, e até hoje, de certa forma, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador e você é judeu, automaticamente você é excomungado. Automaticamente você é chamado, agora você não é mais judeu, agora você é cristão. O próprio povo judeu o expulsa, né? E para ele manter os seus costumes de forma isolada, fora da comunidade, é muito complicado, é muito difícil, né? E aí, como ele não é mais bem-vindo na comunidade judaica, ele automaticamente agora ele ingressa na comunidade dos crentes. Então ele agora vai viver a vida gentílica em sua visão, pelo menos, né? Então, de certa forma, ele vai absorver aquilo. Isso não é bom, tá? Terceiro lugar, eles passaram pela situação da igreja que não entende que conversão é aceitar Jesus. A igreja às vezes entende que você tem que entrar para aquela religião específica, né? E aí vocês têm exemplos, por exemplo, no século IV, né? A igreja exigia que os judeus que eram crentes de Jesus assinassem documentos, tá? Eles eram obrigados a não seguirem mais os costumes judaicos. A igreja foi eliminando os costumes judaicos, tá? Isso foi importante, de certa forma, para que a igreja chegasse aos gentios, mas ruim porque perdeu a essência judaica e perdeu um pouco a noção da direção da santidade, infelizmente. Porque a lei que define o que é santo ou não, tá bom? Ah, Juliano, por que você está falando isso? Porque santo é algo que é separado, né? A Torá sempre diz: seja santo porque eu sou santo, ou seja, pratiquem e façam as coisas que eu pratico. Façam aquilo que eu determinei que é correto, né? E a lei de Deus está aí para dizer o que é certo e o que é errado, tá bom? Isso fique bem claro. Bom, em quarto lugar, né? Houve essa dificuldade aí da igreja com os judeus de tentar entender, né? Essa unidade que existe entre judeus e gregos, entre judeus e gentios, né? Na comunidade messiânica da igreja. A igreja tem dificuldade com isso, né? Eu já vi pastores falando para judeus: olha, você pode comer porco, olha, você pode fazer isso, acabou, a lei acabou, isso aí é muito ruim, tá? A igreja então não entendeu essa vinculação. E automaticamente também alguns judeus passaram até a perseguir os seus próprios irmãos a partir do momento que aceitaram Jesus, né? Por terem sido perseguidos pela própria comunidade, por terem sido excomungados, de certa forma acabam num espírito de vingança,
e meio que ajuda a igreja a tirar um pouco esse conteúdo judaico de dentro dela, que infelizmente é ruim, gente. É ruim, né? Não são os galhos que sustentam o tronco, né? Da raiz, não é os galhos que sustentam a raiz que sustenta, tá? Tem que ter muito cuidado. Bom, mas de qualquer forma, até hoje é um desafio, né, para o judeu, né? Não consegue aí nem tá dentro 100% da igreja e nem tá 100% dentro da comunidade judaica. Acaba ficando numa interseção entre as duas, tá? Ele fala quem foi chamado, né, incircunciso não deve se circuncisar, tá? Quando você se circuncida, você se converte ao judaísmo, entendeu? É isso que tá errado. Você não deve se converter à religião, você se converte a Cristo, você se converte à palavra. Religião é algo que o homem inventou para tentar chegar a Deus. Fé foi algo que Deus inventou para poder você chegar até Ele, tá? Então, na época de Paulo havia um grande movimento judaizante na igreja também, isso também é ruim, tá? Nós trazemos para dentro da igreja hoje, procuramos trazer para dentro da igreja hoje aquilo que é bom para a igreja, tá? Nós não obrigamos ninguém da igreja a fazer nada que eles não queiram fazer. Nós apresentamos a lei, apresentamos as festas, apresentamos os mandamentos, mas a gente não obriga ninguém a fazer nada não, tá bom? Eu não me importo de chegar num lugar e ser o único de kippah e o único de talit. Eu me importo de chegar num lugar e todos estarem guardando os mandamentos de Deus. Isso é mais importante. Kippah, talit, circuncisão, entre aspas, eu já vou explicar sobre isso, não tem importância alguma perto de guardar os mandamentos. Tá bom? Então a gente não quer que a igreja simplesmente passe a se vestir como um judeu, não. A gente quer que guardem os mandamentos. É isso que a gente espera, porque é isso que Deus pede, né? E Paulo fala sobre isso aqui. O importante é guardar os mandamentos, tá? Então não há necessidade de um gentio se converter ao judaísmo no sentido de circuncisar, tá? Para fazer parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus através da aliança com Jesus, tá bom? E aí quando a Bíblia fala, quando Paulo fala no versículo 19 que ser circuncidado nada significa, isso é mesmo que um tapa na cara do judaísmo tradicional. Por quê? Porque a circuncisão confirma que um homem é membro do povo de Deus através da aliança de Abraão, tá? Então, isso soa como algo ruim, de certa forma, tá? Mas se você olhar o versículo dentro do contexto, né, ele está dizendo aí que judeus e gentios estão na mesma posição em relação a Deus, em relação à salvação, tá? Ele deixa bem claro que o que importa no final das contas é guardar os mandamentos. Eu vou tentar explicar isso para vocês, né? Quando eu paro para pensar, e é isso que eu acho que Paulo queria dizer aqui, sobre a nossa posição perante Deus, a Bíblia diz que não existe diferença entre judeus e gregos em relação à salvação. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, quando vocês estiverem diante de Deus, a marca que vocês têm não faz sentido. Não é isso que Deus quer. Aí ele deixa bem claro, o que importa é guardar os mandamentos. Se você é judeu, a circuncisão é um mandamento para você. Você vai guardar. Mas se você não é judeu, esse mandamento não é para você. Existem mandamentos que são específicos para o judeu. Então, a exigência de guardar os mandamentos, ela é idêntica para o judeu e para o gentio. Claro, todos têm que guardar o mandamento, mas tem mandamentos a mais para um e a menos para outro. Mas todos têm que guardar os mandamentos, né? E ambos precisam confiar em Jesus Cristo, né? Para ser aceito aos olhos de Deus, isso é fundamental, tá? Então, nesse contexto, circuncisão não significa nada, tá? Neste contexto, circuncisão não significa nada. É bom a gente deixar isso bem claro, porque isso pode gerar, de certa forma, uma confusão, tá bom? Bom,
mais um mandamento aqui que está implícito, né? Parece que para as viúvas, e para a viúva está explícito, está bem evidente. Mas aparentemente para toda a congregação, né? Se vai casar, deve se casar com quem? Com um cristão. Você deve se casar com um cristão. Então viúva, você ficou viúva, né? Paulo até bota ali uma idadezinha ali, né? Para que você possa, olha, você pode até, mulher, daqui para lá assim, ó, você vai, tá ruim a situação, tá sentindo falta, casa de novo, mas casa por quem? Casa com um crente, tá? Então, tanto o Novo Testamento como o judaísmo tradicional que não crê em Jesus, de certa forma proíbem o que a gente chama de exogamia. O que é exogamia? É você casar com alguém que não pertence à comunidade, tá? Então, o crente deve se casar com uma crente, né? Um judeu deve se casar com uma judia, tá? Esse é o pensamento dos dois lados. Da igreja, crente casa com crente. Judaísmo não messiânico, judeu que não acredita em Jesus. Um judeu tem que casar com uma judia, tá? Só que quando a gente traz isso para a realidade hoje do judeu não messiânico é muito estranho, porque olha só, pelas leis judaicas, se uma mulher judia se casa com um homem não judeu, os filhos são judeus. Mas se for o contrário, um homem judeu casa com uma mulher não judia, os filhos não são judeus. E aí, como fica essa situação para o judeu não messiânico? Porque para o judeu messiânico, para o judeu que acredita em Jesus? Porque às vezes ele está na igreja, certo? E dentro da igreja ele se encanta por uma crente. Ele não vai estar em julgo desigual pelo Novo Testamento. Por quê? Porque ele é crente em Jesus, da cultura judaica. Ela é crente em Jesus, gentílica. Então, pelo Novo Testamento não há problema. Mas pela comunidade judaica há. Esse casamento, teoricamente, não é permitido. Existem situações que podem regularizar esse casamento, tá? Mas, tá vendo como o judeu messiânico, ele sempre nunca está de um lado do outro, ele sempre está no meio. Ele sempre está numa condição diferente, porque ele às vezes não é aceito, nem é aceito pela igreja, nem é aceito pelo judeu. Ele fica no meio do caminho. Então, nosso trabalho, inclusive, é tirar esse preconceito e que vocês possam entender. Mas assim, para que vocês possam entender, entendeu? Então, por exemplo, uma mulher judia que se encantou por um varão da igreja. Os dois são crentes em Jesus. Aí eles vão lá e casam. Aí os filhos são judeus. Mas se fosse ao contrário, não seriam. Então é uma confusão tão grande para o judeu não messiânico. Gente, religiosamente falando, entre os cristãos, entre aqueles que aceitam o Senhor como Senhor Salvador, o judeu messiânico está numa situação muito complicada. Se ele é pego num país desse do Oriente Médio aí, e só por o fato de ele ser judeu, ele já vai ser morto. Se ele disser que acredita em Cristo, se eles pudessem, eles matavam 2 vezes. Então há uma perseguição que inclusive está entre seus próprios irmãos do judaísmo tradicional e da própria igreja, que muitas vezes não aceitam. Então é complicado, tá? Mas a gente persevera, a gente não tem esse negócio não, a gente vai em frente, tá? Então fica essa curiosidade aí para vocês, né? E a gente se vê no capítulo 8, tá bom? Vamos continuar vendo as respostas de Paulo, até lá pelo menos o capítulo 15, né? A respeito das coisas que os líderes estavam fazendo as perguntas, e vamos tentando trazer também para a realidade de hoje, tá bom? Que a igreja possa dar mais valor ao que está escrito, porque se a gente começasse a ler 1 Coríntios, talvez a gente pensasse 2 vezes em separar, talvez a gente pensasse 2 vezes nas poligamias da vida, nas iniquidades sexuais da vida, tá bom? Que o Senhor possa nos fortalecer e possa fortalecer você também, em nome de Jesus. Tchau, tchau.